O livro de Provérbios diz assim: eu, a sabedoria, habito junto com a prudência. Tá? Então a gente precisa ser bem prudente. Tem uma história que se conta no Oriente, tá? É bem interessante, essas histórias acerca de sabedoria, tá? É sobre nós termos prudência. Um rei queria contratar uma pessoa para dirigir a sua carruagem, tá? Nessa época não existia carro, nada disso, nem moto. Então, os reis andavam na sua carruagem real. E o rei tinha a sua esposa, que era rainha, e tinha vários filhos, os príncipes, as princesas. E o rei lançou um anúncio, né? Mandou os seus servos lançarem um anúncio que esse rei queria contratar o melhor homem, né? Que fosse mais especializado em conduzir com segurança uma carruagem, tá? Carruagem real. Né? Afinal, iria levar o rei, a rainha e os filhos deles. E selecionaram alguns, né? Os melhores lá daquele país. Aí o rei começou a entrevistar o primeiro, né? Falou assim para o primeiro: se você estivesse conduzindo a minha carruagem comigo, com a minha esposa e os meus filhos, e estivesse próximo de um abismo, um precipício, tá? Eu quero saber se você é habilidoso, quero saber a sua habilidade, se você tem competência na sua profissão. A qual distância segura você passaria do abismo, tá? Se oferecer riscos para mim e para minha família. Aí o camarada, querendo se exibir, né, falou assim: eu passaria até 20 centímetros, tá? Do abismo, sem oferecer nenhum risco. Modéstia à parte, eu poderia passar até 20 centímetros do abismo e o rei poderia até dormir com a sua família, ficar sossegado que não teria risco de cair, porque, modéstia à parte, eu sou muito talentoso, tá? Eu conduzo muito bem uma carruagem. Aí o rei olhou para ele: tá bom, pode sentar. Aí chamou o segundo, aí o segundo: se ele falou 20, eu vou falar 10, né? Contou a mesma história, falou: passaria até 10 centímetros do abismo, tá? E não ofereceria risco nenhum contra a vida do rei e da sua família. Aí ele chamou o terceiro e último, né? Aí o rei pensou: o que ele vai falar? Ele vai falar o quê? Que passa 5 centímetros, 1 centímetro, tá? Aí o rei falou: e você? A qual distância você passaria sem oferecer risco para mim e para minha família, tá? Aí aquele terceiro homem olhou para os dois primeiros que tinham se gabado e falou assim: olha, rei, se o senhor me permite, deixa eu falar uma coisa. Esses dois homens, eles não batem muito bem das ideias, não. Eles são malucos. Eles deveriam ser presos. Mas por quê? Porque eles estão... Quem são eles para oferecer um risco dessa magnitude ao rei e à sua família só para demonstrar a habilidade deles, tá? Aí o rei falou: prossiga. Aí ele falou assim: se eu fosse conduzir a carruagem com o rei, a rainha e os seus filhos, eu passaria vários metros de distância, o mais longe possível do abismo, tá? Jamais eu vou confiar na minha habilidade, eu que sou um homem falho, tá? Eu jamais vou oferecer riscos à vida do rei. Eu vou passar vários metros de distância do abismo. Aí o rei, na mesma hora: contrata, é esse aí que eu quero. Então olha que história interessante, tá? O Criador olha aqui para nós, tá? E ele deseja o quê? Trabalhar com pessoas que tenham precaução, tá? Então devemos ser como esse terceiro homem. Não adianta nada a gente se vangloriar, se exaltar em nossas habilidades, tá? E a gente oferecer risco, tá? Muitas vezes para demonstrar nossa habilidade. Então, temos que andar no caminho o quê? Da segurança, tá? Por isso que em Provérbios diz assim: eu, a Hormá, a sabedoria, habito junto com a prudência, tá? Então devemos ser prudentes. O livro de Provérbios também diz assim: o homem sensato vê o perigo e se esconde, mas o insensato passa adiante e sofre a pena. Então devemos ser bem criteriosos, devemos orar. Todas as decisões que a gente vai tomar, tá? Quem já chegou pode ir abrindo a sua escritura no Sefer Yahushua, no livro de Josué, Perek Tet, ou seja, capítulo 9. Pode, né? Pode. Vayehi Rishma Kol Hamelachim Asher Be'ever Hayardem Bahar Uva Shfela Uvechol Chof Hayam Hagadol El Mul Halevanon Hachiti Vehaemori Hakenaani Haperizi Hahivi Vehayevusi. Amém.
Amã, Todarabá. Perictet, capítulo 9. Então, já uma curiosidade sobre o livro de Josué, tá? É o seguinte, que se diz em Israel, né? Que esse livro ele tem uma importância muito grande, né? Porque várias promessas foram relatadas na Torá com relação à ocupação da terra prometida pelo nosso povo de Israel. Elas de fato se concretizaram na época de Josué. Então esse livro de Josué ele é importantíssimo para nós. E não é à toa, não é uma mera coincidência que quem leva o povo de Israel para se apossar, para entrar na terra prometida, não é uma mera coincidência, né? Que se chama Yahushua. Josué, seu nome original, Yahushua, Yahusha, Yashua, Bin Nun, tá? O mesmo nome do nosso Messias Yahushua. Então aguardamos o retorno do nosso Yahushua Hamashiach, o Yahushua dos céus, para que ele também nos leve para Eretz Israel, tá? Para a terra de Israel, na sua segunda vinda, e que seja breve. Deixa eu dar o Shabbat Shalom para nossa irmã Kátia, para o Valmor, para a Lara e para o Samuel. Sejam bem-vindos com toda a casa de vocês. Shabbat Shalom, tá? Então vamos lá. O Daniel leu para nós o início do capítulo 9, tá? Ele leu para nós, vamos ler em português. E quando ouviram isto, todos os reis que estavam do outro lado do Iardém, do Jordão, nas montanhas, nos vales e em toda a costa do grande mar, em frente ao Lebanon, ao Líbano, o Riteu, o Emoreu, o Cananeu, o Perizeu, o Riveu e o Jebuseu, juntaram-se para guerrear contra Josué, Yahushua, e contra Israel de comum acordo, tá? Então aqui nós temos essa introdução aqui, né? Então, não é porque Israel recebeu a promessa de que a terra prometida é dele, que o Criador falou que já pertencia a Israel, não é por causa disso, né? Que Israel não vai travar batalha, que não vai enfrentar dificuldades, tá bom? Então, muitas vezes o Criador já tem feito promessas para nós, mas nós precisamos lutar, precisamos nos apoderar, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui um comentário desses dois versículos iniciais. Diz assim: os primeiros dois versículos são uma introdução ao episódio dos Gibeonitas, Os reis cananitas resolvem unir-se para fazer frente a Josué, Yahushua e ao seu exército, a fim de pôr um paradeiro às suas conquistas das cidades, uma após outra, que lhe dariam o domínio de largas faixas de territórios. É provável que o primeiro fracasso de Israel na tentativa de tomar a cidade de Ai os tenha induzido a pensar ser possível vencer os filhos de Israel se eles se unissem, concentrando assim um grande potencial. Não está escrito onde eles se juntaram ou quem iria liderá-los, mas nunca chegou a realizar-se uma ação coordenada, né? Então uma coisa que a gente percebe é que conforme Israel vai progredindo, vai marchando, os inimigos eles procuram sempre se unir, né, para tentar prejudicar o povo de Israel. Então esse capítulo 9, né, vem dizendo isso. Então aquele fracasso que Israel passou, né, perante os moradores da cidade de Ai, né, primeira batalha Israel perdeu, né? Então aquilo de uma certa maneira encorajou esses povos inimigos a se unirem e quererem se opor a Israel, tá? Então, algumas semanas atrás nós lemos que os homens de Ai perseguiram a Israel, tá? Mas na segunda batalha Israel venceu, tá? Então, por causa do pecado de um israelita, né, chamado Achan, tá? Acã, que ele tinha tomado do anátema, do interdito, aquilo que não era para pegar. Então Israel perde a primeira batalha para os moradores de Ai. Mas em seguida, quando tudo é restaurado, a santidade retorna ao acampamento de Israel, o que acontece? Israel vence os moradores da cidade de Ai, né? Então nós sabemos disso. Inclusive Israel usou estratégias de guerra contra a cidade de Ai, pôs a cidade de Ai a fogo, né?
No último estudo nós estávamos vendo sobre o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. O Monte da Bênção, Gerizim, e o da Maldição, o Eival. Então agora nós vamos, nesse capítulo aqui, estar comentando sobre os gibeonitas, né? Nós vamos ver que os gibeonitas, eles usam de um estratagema, de uma estratégia, para fazer uma aliança de qualquer jeito com Israel, né? Eles se valem de ardis, vamos dizer assim, eles elaboram uma estratégia que eles contam uma mentira, a gente vai ver daqui a pouquinho. Eles dizem que vem de uma terra muito distante, tipo assim, para Israel pensar que eles não eram aqueles inimigos ali, daqueles povos abomináveis, né? Eles bolam uma estratégia, a gente vai estar vendo aqui, né? E a gente vai ver que Israel vai acabar agindo, fazendo aliança, sem consultar a Yahuwah Elohim, tá? Então a gente aprende com isso que a gente não pode fazer aliança, né, com ninguém, sem primeiro consultar ao Criador, tá? Então a gente tem que estar sempre consultando ao Criador. Mas nesse capítulo 9 a gente vai ver que Israel não consultou ao Criador, caiu na lábia, tá? Dos gibeonitas, tá? E acabou fazendo uma aliança com esses povos, tá bom? Na semana que vem a gente vai estar vendo algo extraordinário, tá? Na semana que vem, se conseguirmos concluir hoje esse capítulo, tá? No capítulo 10, nós vamos estar lendo sobre aquele magnífico episódio em que o Sol e a Lua param, tá? Inclusive, 3 anos atrás, eu e minha esposa estivemos lá em Israel e a gente foi nesse lugar, tá? Em que a gente olhava para frente e naquele lugar ali, Josué ordenou ao Sol e à Lua que parassem, que se detivessem, tá? Então, um lugar extraordinário, um lugar muito bonito lá em Israel, né? A casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom. Então, um lugar assim maravilhoso. A gente olha para uma direção, é o lugar onde Josué orou e o Sol e a Lua pararam. Aí a gente olha para outra direção para lá, é o caminho de Emaús, lá de Lucas 24, em que os discípulos conversavam no caminho de Emaús, né? Então, Israel, todo lugar que a gente pisa ali em Israel tem alguma história bíblica, tá? Então, vamos lá. No outro estudo, no capítulo 10, então a gente vai ver, vai estar vendo sobre o Sol e a Lua que vão parar, vão se deter. A gente vai ver milagres extraordinários, né? Que o Criador vai fazer em prol do nosso povo de Israel, tá? Mas hoje nós estamos no capítulo 9, tá? E o que vai acontecer no capítulo 10 é em decorrência desse capítulo 9 aqui. Então, no capítulo 10, que vai ser o outro, o que acontece? Por conta de Israel ter feito uma aliança com os gibeonitas, ainda que Israel tenha sido ludibriado, mas ainda assim precisa honrar o compromisso. Então, o livro de Salmos, tá? Por exemplo, no livro de Salmos, no capítulo 15, versículo 4, olha que interessante que diz, tá? Então, no capítulo 15, tá? Vamos abrir lá no capítulo 15 do Sefer Terrilim, tá? Do livro de Salmos, tá bom? Vamos lá. Salmos, capítulo 15, versículo 4, tá? Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem a Yahuwah. Aquele que mesmo que jure com um dano seu, não muda. Então, olha que coisa interessante, tá? Então, Israel fez um juramento e foi enganado, ludibriado, mas mesmo assim fez o juramento e por conta disso, no capítulo 10, Israel vai ter que socorrer os gibeonitas, porque os inimigos de Israel ficam furiosos, né, com os gibeonitas. Por que os gibeonitas, que eram um povo bem forte, bem poderoso, por que esse povo poderoso, né, ficou aterrorizado com Israel ao ponto de fazer uma aliança com Israel, tá? Ainda que tenha sido uma aliança com ardil, né, que os gibeonitas fizeram, mas de todo jeito isso comprova que os gibeonitas eles sabiam que Israel era um povo imbatível. Então eles acabaram ludibriando Israel, porque eles queriam de todo jeito fazer uma aliança com Israel. E por conta dessa aliança, Israel foi obrigado a socorrer os gibeonitas. Então, sempre que a gente faz uma aliança, a gente tem que procurar orar, perguntar ao Criador, mas uma vez que a gente faça uma aliança, tá? Ainda que com prejuízo nosso, a gente tem que manter, tá? Então vamos lá.
vamos prosseguir, tá? Nós vamos ler aqui mais um comentário, tá? No versículo 1 e 2, tá? Fala de vários povos, tá? Aqui falta o povo Girgashi, os Girgazitas, um dos 7 povos da terra, que de acordo com o Talmud, não queria guerrear e teria deixado a terra voluntariamente. Então isso não tem nas escrituras, mas de acordo com o Talmud, tá? Yerushalmi de Jerusalém diz isso, tá? Então os girgazeus, tá? Eles teriam voluntariamente deixado a terra, tá? Então vamos lá. É possível que a paz negociada pelos gibeonitas, relatada em seguida, a gente vai ver daqui a pouco, tenha impedido a formação da aliança dos reis contra Israel. Então, nós não somos obrigados a fazer aliança, mas uma vez que nós venhamos fazer, tá? Então a gente tem que manter aquela aliança, ainda que seja prejudicial a nós, né? Então eu li um versículo do Salmo 15, ele é pequenininho, vale até a pena ler ele todo, ele tem 5 versículos, olha que interessante, esse Salmo 15, tá? Yahuá, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu monte sagrado? Aí o salmista responde, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem a Yahuá. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então olha o verdadeiro cidadão dos céus, né? Que vai habitar no Monte Kadosh de Yahuá. Então, nós temos que manter, né, as nossas alianças. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Nós vamos ler agora o versículo 3, tá? Diz assim, e os habitantes de Gibeão, ouviram o que Yahushua, Josué, havia feito a Jericó e a Ai, a Jericó e a Ai, né? Então, os habitantes de Gibeão, né, Givon, eles tinham ouvido, né? Então eles já sabiam que o Elohim de Israel era invencível, que o povo de Israel, quando obedecia ao Criador, era invencível também. E detalhe, esse povo aí, os gibeonitas, era um povo forte, tá? O livro de Josué relata isso. Eles eram um povo bem forte e por conta disso, tá? No capítulo 10, que vai ser, não esse capítulo 9, no capítulo 10, vários povos cananitas vão querer exterminar os gibeonitas, tipo assim, os gibeonitas estão, vamos dizer assim, dando bobeira para Israel, está enfraquecendo a gente, se todo mundo seguir o exemplo dos gibeonitas, nós estamos lascados. Então, os outros reis daqueles povos pagãos ficaram furiosos com os gibeonitas, que os gibeonitas, sendo um povo tão forte, tá, resolveu fazer uma aliança com Israel. Então, isso aí era um balde de água fria na moral de todos aqueles povos pagãos. Então era um motivo para que aqueles povos pagãos ficassem mais enfraquecidos. Por conta disso, no capítulo 10, vários reis vão se unir contra os gibeonitas e Israel, por ter feito uma aliança com os gibeonitas, tá? Israel vai sair em socorro dos gibeonitas, ainda que tenha sido enganado. Então olha o padrão de santidade, de Kedushá, que o Criador estabelece na sua palavra. Daqui a pouquinho a gente vai comentar mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler nós lemos o versículo 3, tá? Agora vamos ler um comentário. Agora foram os gibeonitas que estavam mais próximos dos filhos de Israel, e eles temiam ter chegado a sua vez. Então os gibeonitas pensaram, chegou a nossa vez, é a nossa hora, estamos lascados, né? Vamos ler aqui o comentário do versículo 3. Agora foram os gibeonitas que estavam mais próximos dos filhos de Israel, e eles temiam ter chegado a sua vez. Decidem, pois, romper a aliança geral dos reis cananitas. Então, eles decidiram romper, tipo assim, não tem jeito, não adianta, esses povos cananitas não vão ser páreo contra Israel, tá? Então, vamos lá. Os gibeonitas procuram a solução mais conveniente, e escolhem a via da astúcia, porque eles pensam que o objetivo de Israel é aniquilar todos os povos de Canaã. Eles, na verdade, estão errados, pois os filhos de Israel são obrigados, pela Torá, a oferecer shalom, a paz, antes de iniciar uma guerra.
aos que estariam dispostos a aceitá-la, com determinadas condições, tá? Os gibeonitas não sabiam disso, então o Criador é tão bondoso, que país vai fazer isso, né? Que povo, a não ser o nosso povo de Israel, até hoje, Israel é atacado por aqueles povos terroristas ali que vivem ao redor de Israel, né? Que ao invés de se preocuparem com suas vidas, só ficam querendo riscar Israel do mapa, né? Eles atacam Israel, bombardeiam Israel, a mídia fica contra Israel, porque a mídia é comprada por esses povos aí, né? E Israel ainda quando vai atacar, ainda avisa, olha que coisa bonita, ainda avisa, porque Israel, ainda que no presente momento não conheça o Mashiach, mas Israel, a casa de Judá especialmente, tem sido guardiã da Torá, e Israel sabe que pela Torá a gente não pode agir com covardia, então Israel ainda avisa, olha, vamos atacar tal lugar, tira os civis dali, tira as crianças, mas os terroristas são assim tão mentirosos, né? Que eles são tão cruéis que eles fazem questão de prender os civis ali, né? Crianças, mulheres, pessoas de idade, né? Para que a mídia fique contra Israel. Então os gibeonitas não sabiam disso, né? Para eles, o que eles pensaram? Israel vai passar o carro em cima de todo mundo, né? Vai matar todo mundo. Eles não sabiam que Israel antes propunha a paz, né, sob certas condições, né? Então vamos lá. Os gibeonitas não sabiam disto, mas eles têm certeza de que Israel não romperia um acordo, mesmo feito sob falsos pretextos. Então olha que coisa bonita, tá? Até os inimigos de Israel, eles são testemunhas de que Israel é um povo que Kadosh, é um povo santo, é um povo que vive uma vida reta, tá? Houve momentos sim na história do nosso povo que o nosso povo errou, tá? Mas em grande parte da história do nosso povo, o nosso povo acertou. Então, os próprios inimigos de Israel, eles sabiam que mesmo eles contando uma mentira, fazendo um juramento na base da farsa, tá? Mesmo assim, eles tinham a certeza de que Israel não romperia o acordo, né? Olha que coisa interessante. Então, ponto positivo a favor de Israel. Até os inimigos de Israel eram testemunhas de que o israelita ele tem palavra, tá? E não vamos muito longe. Na época do meu avô, né? Eu escutava meu avô falar, bisavô, né? Meu bisavô, meu avô, que o pessoal falava que a palavra de um homem fazia um negócio baseado na palavra, né? Tinha gente antiga que falava, né? Um fio do meu bigode já confirma a minha palavra, né? Parece que eles arrancavam um fio do bigode lá e, isso aqui é a prova de que eu estou falando a verdade. Então as pessoas acreditavam. A gente tá vendo aqui, né, que os gibeonitas, eles não sabiam que Israel poderia fazer paz com eles achavam que iam ser trucidados. No entanto, eles acreditavam na palavra dos israelitas. Então, o pessoal antigo sabe disso. Quem já conversou com seu avô, com seu bisavô, né, vai lembrar disso. Que o pessoal antigo fala que a palavra de um homem, ela tinha que se cumprir, né? Um homem deu a sua palavra, ele ficava preso pela palavra dele, né? Então, mais uma prova de que o Brasil é um país israelita, né? De ancestralidade israelita, tá? Esse negócio de manter a palavra, tá? Juramento, tá? E lembrar que quando a gente faz um juramento, ele é feito em nome do tetragrama, em nome de Yahuwá, ou seja, então nós não podemos, depois de fazer um juramento, nós simplesmente desfazermos ao nosso bel prazer, tá? Então, ponto positivo para Israel, tá? Que Israel manteve a sua aliança, tá? Então vamos lá. Os gibeonitas não sabiam disso, né? Que Israel antes propunha a paz aos povos. Mas eles têm a certeza de que Israel não romperia um acordo, mesmo feito sob falsos pretextos. Eles querem conseguir uma paz em pé de igualdade, e não como vencidos. Então olha o problema deles, tá? Eles queriam conseguir uma paz em pé de igualdade, não como vencidos e submissos, o que logram apenas parcialmente. Continuam a preservar a sua identidade nacional, sendo considerados uma unidade nacional independente, ainda nos dias de Meler David, tá? Então, ainda nos dias do rei Davi, era uma unidade nacional independente. A gente vai ver, tá? Se der tempo, a gente vai depois ler
vai chegar mais para frente, a gente vai lá em 2 Samuel, tá? Em 2 Samuel capítulo 21, do 1 ao 9, é tão extraordinário, o Criador ele valoriza tanto uma aliança, tá? Que o rei Shaul, né, ele quis romper essa aliança com os gibeonitas, tá? E o Criador demonstrou claramente que não era para ter rompido, tá? Ao ponto de o rei Davi restaurar a justiça, né? E depois a gente vai lá nesse capítulo 21 de 2 Samuel e perguntar o que os gibeonitas queriam, né? Para que eles se sentissem justiçados, né? Por todo o mal que Shaul fez contra os gibeonitas. Ou seja, o rei Shaul, né? Que era sogro de Davi, ele não respeitou essa aliança que Israel fez com os gibeonitas, tá? E aconteceram uma série de problemas com Israel, e para ser restaurada a ordem, Davi perguntou o que a gente faz para vocês liberarem a gente, né, espiritualmente, vamos dizer assim, estou falando com as minhas palavras, tá? Aí eles falaram lá o que eles queriam, né, para que executasse alguns descendentes de Saul, e tudo voltou ao normal, tá? Só depois que essa justiça foi feita. Vamos ler os versículos 4 e 5, tá? Vamos lá. E agiram também com astúcia, e foram e fingiram ser mensageiros, e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinho velhos, rachados e cerzidos, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupa gasta sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho estava seco e bolorento. Então eles bolaram um teatrinho, né? Roupa velha, rasgada, comida já mofada, com bolor, né? Para Israel pensar, pô, esses caras vieram de longe. Eles não são esses tradicionais inimigos nossos que vivem aqui ao nosso redor, não, né? Então, esse que era o intento deles, era fingir que estava vindo de uma terra bem distante, tá? Vamos ler os comentários. Os gibeonitas aparecem no acampamento de Israel em Gilgal, como gente chegada de longe, encarregados pelo seu povo a fazer a paz com Israel. Sua aparência deveria confirmar as suas palavras: vestes surradas, utensílios gastos e provisões de comida ressecada. Então já uma reflexão para cada um de nós, tá? Muitas pessoas, para fazer aliança conosco, muitas vezes elas vão simular o quê? Uma fraqueza que elas não têm. Elas vão contar alguma história triste, alguma coisa, vão mentir, tá? Tão somente para pegar a gente o quê? Na palavra, para a gente ficar preso, para a gente ser enredado por essa pessoa, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com as alianças que nós fazemos. Tudo a gente tem que perguntar ao Criador, tá? Não podemos fazer tão somente da nossa cabeça. Então aqui Israel vai errar, não vai consultar o Criador, tá? E por conta disso vai ficar nessa aliança com os gibeonitas. Vamos lá. Vamos ler o versículo 6 agora, tá bom? Diz assim: e eles foram a Yahushua, a Josué, ao acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Agora, olha a palavra que eles usam, tá? Toda hora nesse capítulo 9 vai aparecer a palavra agora em hebraico, tá? Que no hebraico é atá, tá? Então vamos lá. De novo, 6. E eles foram a Josué, Yahushua, ao acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Agora, fazei uma aliança conosco. Olha, eles estão com pressa, né? Estão com medo de ser desmascarados, então, agora, né? Então, a gente não pode agir sob pressão, tá? Então, por exemplo, quando alguém quer vender alguma coisa, quando você vai numa loja, seja um shopping, seja ou um vendedor vem na sua casa, seja lá o que for, tá? Uma regra básica de venda, praticamente a regra mais básica é o quê? A venda tem que ser feita na hora, né? É agora, né? Igual essa palavra aqui hebraica, atá, agora, né? E muitas vezes a gente vai agir na emoção, não vai pensar, e a gente acaba fazendo besteira. A gente às vezes acaba agindo mais na emoção, tá? Então, muita gente séria chega à seguinte conclusão, de que nós deveríamos usar como critério em nossas decisões 90% das vezes a razão e 10% das vezes a emoção. Olha que coisa interessante. Então, muita gente séria, tá? Que pesquisa sobre relações humanas, essa coisa toda, comportamento, dizem isso. Então, 90% das nossas decisões deveriam ser através da razão e
10% pela emoção, tá? Então, nós não podemos agir pela emoção, tá? Eles vão vir, eles vão começar a elogiar a Yahuwah, o Elohim de Israel e tal, que eles ouviram isso. E o que acontece? Eles começam a seduzir o povo de Israel com os elogios que eles vêm fazendo para com o Criador, né? Josué daqui a pouquinho vai perguntar o lugar de onde eles vieram. Eles lançam de evasivas, não diz o lugar, só dizem que vem de um lugar longe. Que negócio é esse? Que, a gente pergunta para uma pessoa de qual lugar você vem, né? Ah, eu vim de uma terra distante, né? De uma terra longe. Tem um vídeo famoso na internet aí que chega a ser viral, né? De um camarada que não sei se estava alcoolizado, estava bêbado, o que ele estava, se estava drogado. A repórter pergunta para ele, de onde você veio? Ele, eu não sei, eu vim batendo, eu vim caindo, eu vim parar aqui, eu não sei, né? Então, um vídeo bem conhecido aí que existe na internet de comédia, e é um vídeo bem viral, ou seja, o cara não sabia de onde era, mas ali era um cara que estava drogado. Agora imagina, todo o acampamento de Israel ouvindo esses camaradas aí falando que vieram de uma terra distante, mas eles não disseram de onde era, e mesmo assim Israel faz uma aliança com eles. Então Israel errou, tá? Então vamos lá. Vamos ler o comentário do versículo 6. Eles contam ter vindo de uma terra longínqua, querendo enfatizar que não pertencem aos povos cananitas, que Israel vem conquistando. Então muita gente vai se aproximar de nós, tá? Vamos dizer assim, não demonstrando de fato de onde elas vêm, tá? Para nos enredar, para nos seduzir. Então a gente tem que ter muito cuidado com as alianças que a gente faz em nossas vidas, tá bom? Então vamos ler agora o versículo 7. Vamos lá? Aliás, vamos ler do 7 até o 13, tá bom? Aí a gente vai para um comentário. Vamos lá, do 7 até o 13. E os homens de Israel disseram aos riveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? O pessoal de Israel estava desconfiado, tá? E disseram a Yahushua, a Josué, somos teus servos. E Josué, Yahushua, lhes disse, quem sois vós e de onde viestes? Josué está meio desconfiado, tá? E lhe disseram, teus servos vieram de uma terra muito distante, né? Parece até aquele burro lá do Shurek, né? Aquele negócio de Shurek lá, né? Um reino tão distante, né? Aquele negócio de já chegou Shurek, né? Um reino tão distante. É tão distante que tem que ficar falando várias vezes. Então eles estão usando de evasivas, tá? Então já era para Josué e os anciãos de Israel já terem percebido que tinha uma falcatrua aqui no ar, tá? Vamos lá. De novo, versículo 8. E disseram a Josué, a Yahushua, somos teus servos. E Yahushua lhes disse, quem sois vós e de onde viestes? E lhe disseram, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome de Yahuwah, teu Elohim, porque ouvimos a sua fama e tudo quanto ele fez no Egito. Olha só, então estão seduzindo os israelitas, né? Através desses elogios ao Criador. Vai. A Patrícia está falando. Achei interessante o fato dos gibeonitas terem ficado com essa indulgência de rachadores de lenha e tirados de água e os servidores públicos fez Hamikdash. Isso, na Beit Hamikdash, sim. Deu para entender? Isso, deu para entender, deu perfeito. O comentário foi da nossa irmã Patrícia, né? Foi da nossa irmã Patrícia, né? Foi, Patrícia. Então, perfeito o comentário da nossa irmã Patrícia, né? Josué, no decorrer desse capítulo, Josué vai estabelecer que eles serão rachadores de lenha e puxadores de água, né? E que vão prestar serviços até mesmo na Beit Hamikdash, né? No templo. Então, bem lembrado, muito bom o comentário da nossa irmã Patrícia, tá? Então, vamos lá. Nós lemos o versículo até o versículo 9, vamos até o 13. Então, vamos ler o 9 de novo. E lhe disseram, teus servos vieram de uma terra muito distante, né? O reino tão distante, né? Por causa do nome de Yahuwah, teu Elohim, porque ouvimos a sua fama e tudo quanto ele fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos Emoreus, além do Jordão, a Sihon, o rei de Hesbom, e a Og, o rei de Bashan, em Ashtarot. Então eles estão relatando feitos de Israel
muito tempo atrás, tá? Eles são tão espertos que eles não estão relatando os últimos milagres que aconteceram ali na redondeza, para parecer que eles não sabiam de nada, tá? Devemos ter muito cuidado com elogios. Uns são sinceros, mas outros são para nos derrubar. Isso, é legal o comentário. Tem elogio que é sincero e alguns são realmente para nos derrubar, né? Então, o livro de Provérbios chega a dizer que o homem é provado pelos louvores, pelos elogios que ele recebe. Olha que coisa interessante. Salomão, né, o homem mais sábio de sua época, ele falou isso, que o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, ele diz em Provérbios. Porém, o homem é provado pelos louvores, pelos elogios que recebe, né? Então, realmente, a gente tem que prestar atenção com os elogios, né, que são dirigidos a nós. Tá? Então vamos lá. E nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao seu encontro, de Israel, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora, ó, essa palavra agora, aparece direto, tá? Fazei, pois, agora, uma aliança conosco. Este nosso pão, imagina o teatro, né? Então ganharia o Oscar, né? Imagina a interpretação, eles devem ter escolhido os melhores atores lá dos gibeonitas, né? Então imagina lá a ênfase que eles estavam dando. Este nosso pão, nós o tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a nós, com aquela cara, né, de sofredores, né, para vir a vós. E agora, a palavra agora, de novo, eles estão com pressa, né? É igual a pessoa que trabalha em venda, eles querem fazer a venda na hora, tá? Então, sempre que a gente estiver diante de um vendedor, não precisa fechar a venda na hora. O papo do vendedor esse é o último, é promoção, não vai ter outro, se perder essa chance já era, então é sempre esse papo. Por quê? Tem que ser feito o quê? Agora. Então, eles aqui estão vendendo uma ideia para Israel, os gibeonitas, então eles querem fazer agora. Vamos lá. Oi, pode falar. Ah, tá. Moré, devemos ter cuidados com os acordos e decisões com outros israelitas também? Sim, perfeito o comentário da Isabela, tá? A pergunta dela. Então, a nossa irmã Isabela falou, até com os nossos irmãos israelitas, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Mashiach e Yahushua disse, na conclusão do Sermão do Monte, né? Em Matitiahu, capítulo 7, ele falou assim, nem todo aquele que me diz Adon, Adon, entrará no reino dos céus. A gente vê que Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, ele passava um dobrado, né, com falsos irmãos, alguns que se diziam israelitas e não eram, tá? Então, foi muito legal essa pergunta da nossa irmã Isabela. Até com os nossos irmãos israelitas, a gente tem que orar ao Criador para saber se pode estar fazendo uma aliança ou não. Porque muitas vezes a pessoa nem serve ao Criador de coração, nem é israelita, está só fazendo um tipo, tá, para obter alguma vantagem. Então a gente tem que orar muito ao Criador, porque Ele vai falar, né? Mashiach Yahushua disse em Yohanan, João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, elas não seguem estranhos. Então vale a pena a gente esperar, perguntar ao Criador. Muitas vezes a pessoa vem na pressão, tem que ser agora, que não sei o que isso, que aquilo, né? Então, a gente não pode cair nessa lábia, tá? A gente tem que agir com calma, com paciência, tá? Perguntando sempre ao Criador. Então, vamos lá. Versículo 12. Este nosso pão tomamo-lo quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E agora, ei-lo seco e bolorento. Seco e bolorento. E estes odres de vinho que enchemos eram novos, e ei-los rachados. E estas nossas roupas e nossos sapatos estão gastos, por causa do caminho muito longo. Então lemos até o 13, tá? Agora vamos ler alguns comentários. Eles relatam os motivos de sua vinda para propor a paz. Aproveitam o seu relato para descrever os aborrecimentos da longa viagem, porém não respondem com clareza a pergunta de quem são e de onde vêm, né? No versículo 8, tá? Eles não respondem, né? Eles lançam de evasivas. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Nessa techuvá que a gente está fazendo, né? O adversário, o inimigo de nossas almas, ele sabe que Israel está voltando
E o que acontece? Mashiach e Yahushua chegou a falar em Matitiahu, Mateus capítulo 13, né? Ele fala sobre a parábola do trigo e do joio, né? Então a gente percebe que lá na parábola do trigo e do joio, a gente vê que eles são muito parecidos, né? Os servos até falam para o seu amo: queres que a gente corte o joio, né? O Mashiach, não, deixa crescer até a época da ceifa, da colheita, né? Para que a gente não venha danificar o trigo, né? Então chega um momento em que o joio mostra que é joio. Agora, se a gente fizer uma aliança antes, se enredar, isso vai prejudicar a gente. Então, o trigo produz fruto, então ele é humilde, ele fica encurvado, né? O agricultor sabe. O joio é orgulhoso, não produz fruto nenhum, não tem peso nenhum para fazer ele ficar para baixo, né? Então ele fica todo mitidão lá, o joio, né? Se acha mais do que o trigo. O trigo, por ter muito fruto, o que acontece, né? O galinho dele fica envergado, tá? Porque tem muito fruto. E o joio, que é muito parecido, mas na época da colheita ele fica todo em pé, todo mitidão lá, porque não tem nenhum fruto, então ele fica todo ereto, tá? Então, a gente percebe nas escrituras relatos que mostram que junto com o povo do Criador, tá? Ocasionalmente irá caminhar também o quê? Irá caminhar o joio também. Então, junto com o trigo, ocasionalmente existirá também o joio, tá? Então a gente tem que prestar atenção. Só uma coisa para a gente parar para pensar, tá? Passa quase despercebido. Na noite do Seder de Pessa, que a Yahushua estava fazendo com seus Talmidim, tá? Antes da sua execução no madeiro, ele estava lá celebrando Pessa com os Talmidim. Ele disse: em verdade vos digo que esta noite um de vós me trairá. E passa quase despercebido, tá? Ninguém deduziu que seria Yahudá, né? Que seria Judas Iscariotes. Ninguém. Os evangelhos, as Bessorotes não relatam isso, não. Fala o quê? Um falou assim: porventura serei eu. A outro falou: porventura serei eu. Ou seja, ninguém sequer imaginou que Judas Iscariotes fosse a pessoa que trairia o Messias. Então passa quase despercebido. Judas andava com os outros apóstolos, com o Messias, durante anos ali, e mesmo assim os outros apóstolos eles não perceberam que era Judas, tá? Se eles percebessem, já ia ter logo vários deles falando assim: eu acho que é Judas, hein? Eu tô achando que é Judas Iscariotes. Mas não, todos pensaram: mestre, porventura serei eu? O outro falava a mesma coisa: serei eu? Só para a gente entender. Então o joio, né, ele fica camuflado junto com o trigo. Então, nem todo mundo que se diz israelita, na verdade é israelita. Então a gente tem que agir com muita prudência, tá? O livro de Provérbios diz assim: a sabedoria, habito junto com a prudência, tá? Então a gente precisa ser bem prudente. Tem uma história que se conta no Oriente, tá? É bem interessante, essas histórias acerca de sabedoria, tá? É sobre nós termos prudência. Um rei queria contratar uma pessoa para dirigir a sua carruagem, tá? Nessa época não existia carro, nada disso, nem moto. Então, os reis andavam na sua carruagem real. E o rei tinha a sua esposa, que era rainha, e tinha vários filhos, os príncipes, as princesas. E o rei lançou um anúncio, né? Mandou os seus servos lançarem um anúncio que esse rei queria contratar o melhor homem, né? Que fosse mais especializado em conduzir com segurança uma carruagem, tá? Carruagem real, né? Afinal, iria levar o rei, a rainha e os filhos deles. E selecionaram alguns, né? Os melhores lá daquele país. Aí o rei começou a entrevistar o primeiro, né? Falou assim para o primeiro: se você estivesse conduzindo a minha carruagem comigo, com a minha esposa e os meus filhos, e tivesse próximo de um abismo, um precipício, tá? Eu quero saber se você é habilidoso, quero saber a sua habilidade, se você tem competência na sua profissão. A qual distância segura você passaria do abismo, tá? Sem oferecer riscos para mim e para minha família. Aí o camarada, querendo se exibir, né, falou assim: eu passaria até 20 centímetros, tá? Do abismo, sem oferecer nenhum risco. Modéstia à parte, eu poderia passar até 20 centímetros do abismo e
o rei poderia até dormir com a sua família, ficar sossegado que não teria risco de cair, porque modéstia à parte, eu sou muito talentoso, tá? Eu conduzo muito bem uma carruagem. Aí o rei olhou para ele, tá bom, pode sentar. Aí chamou o segundo, aí o segundo, pô, se ele falou 20, eu vou falar 10, né? Contou a mesma história, falou, passaria até 10 centímetros do abismo, tá? E não ofereceria risco nenhum contra a vida do rei e da sua família. Aí ele chamou o terceiro e último, né? Aí o rei pensou, o que ele vai falar? Né? Vai falar o quê? Que passa 5 centímetros, 1 centímetro, tá? Aí o rei falou, e você? A qual distância você passaria sem oferecer risco para mim e para minha família, tá? Aí aquele terceiro homem olhou para os 2 primeiros que tinham se gabado e falou assim, olha, rei, se o senhor me permite, deixa eu falar uma coisa. Esses 2 homens, eles não batem muito bem das ideias, não. Eles são malucos. Eles deveriam ser presos. Mas por quê? Porque eles estão... Quem são eles para oferecer um risco dessa magnitude ao rei e à sua família só para demonstrar a habilidade deles, tá? Aí o rei falou, prossiga. Aí ele falou assim, se eu fosse conduzir a carruagem com o rei, a rainha e os seus filhos, eu passaria vários metros de distância, o mais longe possível do abismo, tá? Jamais eu vou confiar na minha habilidade, eu que sou um homem falho, tá? Eu jamais vou oferecer riscos à vida do rei, eu vou passar vários metros de distância do abismo. Aí o rei na mesma hora, contrata, é esse aí que eu quero. Então olha que história interessante, tá? O Criador olha aqui para nós, tá? E ele deseja o quê? Trabalhar com pessoas que tenham precaução, tá? Então devemos ser como esse terceiro homem. Não adianta nada a gente se vangloriar, se exaltar em nossas habilidades, tá? E a gente oferecer risco, tá? Muitas vezes para demonstrar nossa habilidade. Então, temos que andar no caminho, o quê? Da segurança, tá? Por isso que em Provérbios diz assim, a Hormá, a sabedoria, habito junto com a prudência, tá? Então, devemos ser prudentes. O livro de Provérbios também diz assim, o homem sensato vê o perigo e se esconde, mas o insensato passa adiante e sofre a pena. Então, devemos ser bem criteriosos, devemos orar, todas as decisões que a gente vai tomar, tá? Então, aqui não é qualquer pessoa, tá? Era Josué, um homem de uma envergadura espiritual muito grande, os anciãos de Israel, e ainda assim, por não consultarem ao Criador, fizeram besteira, fizeram um acordo sem consultar a Elohim, tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui o comentário do versículo 8 ao 13. Eles relatam os motivos de sua vinda para propor a paz. Aproveitam seu relato para descrever os aborrecimentos da longa viagem, porém não respondem com clareza a pergunta de quem são e de onde vêm. Mencionam episódios ocorridos há muito tempo, mas não os acontecimentos da travessia do Jordão e da conquista das cidades, pois isto, supostamente, ainda não havia chegado ao seu conhecimento. Então os caras eram especialistas na dissimulação, eles nem mencionaram a vitória que Israel executou contra, por exemplo, contra Jericó, contra a cidade de Ai, tá? Então parece que eles estão vindo de um lugar longe, eles conhecem aquelas histórias mais antigas lá de Israel, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção, tá? Porque alguém, quando quer nos enganar, ele pode ser bem convincente, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o versículo 14 agora. Vamos lá. E os homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho a Yahuá. Olha, então vamos ler aqui. Os líderes do povo ficam impressionados pelas palavras dos gibeonitas. Deviam estar falando com eloquência, né? Os gibeonitas, né? Engrandecendo aos feitos do Criador, de Israel, tá? Os líderes do povo ficam impressionados pelas palavras dos gibeonitas, que parecem não ter vindo movidos por medo, mas por admiração pelo Elohim de Israel e admiração pelo seu povo de Israel. Segundo dizem no versículo 9, teus servos vieram, reticências, por causa do nome Yud-He-Vav-He, por causa do nome de Yahuá. Deixam-se persuadir a comer das provisões dos gibeonitas como um sinal de amizade, antes de firmarem a aliança desejada. Então era um costume dos povos antigos. A gente vai ver lá em Gênesis 26, do 30 até o 31, acontecer isso. Então, cada um misturava a comida de todo mundo, quando alguém ia selar uma paz, tá? Pegava a comida de todo mundo, cada um pegava, os de Israel pegaram a comida dos gibeonitas, os gibeonitas pegaram um pouco da comida de Israel, para significar de uma maneira simbólica que comem na mesma mesa, que tem uma aliança, tá?
Então, eles acabaram fazendo isso sem consultar a boca de Yahuwah Elohim, tá? Então, vamos lá. Há também o significado de terem os filhos de Israel caído na sua trama, que os laçaram pela sua boca, aceitando suas palavras e acreditando-lhes. Então, eles acabaram acreditando, tá? As escrituras censuram o fato de que não pediram conselho a Yahuwah. Então, eles não consultaram a Yahuwah. Tinha várias maneiras de consultar ao Criador. Uma delas, tá, que o comentarista até diz aqui, é através de Urim e Tumim, ou seja, Urim e Tumim. Então, o Criador jamais deixaria de responder ao povo de Israel, tá? Então, vamos lá. Vamos para o versículo 15 agora. Vamos para o versículo 15. E Josué e Yahushua fez paz com eles e fez uma aliança com eles para preservar-lhes a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então, ó, o juramento é feito em nome do tetragrama, em nome de Yahuwah. Então, já era. Fez o juramento, já era, né? Então, vamos ler aqui o versículo 15. Comentário. Os gibeonitas conseguem seu objetivo. Josué e Yahushua firmam uma aliança com eles e os príncipes juram para reforçar a aliança. O juramento aparentemente fazia parte da cerimônia da aliança. É de se supor que os líderes do povo ficaram impressionados pelo oferecimento de amizade dos gibeonitas, entre tantos inimigos que já encontraram. O Malbim explica que, apesar de tudo, Josué praticou certa cautela, prometendo apenas preservar-lhes a vida. Então, pelo menos isso de bom. Josué prometeu o quê? Preservar-lhes a vida, né? Então, isso aí deu uma salvaguarda. Então, se não fosse pelo menos essa frase de Josué aqui, Israel estava ferrado, tá? Então, Josué prometeu a eles o quê? Preservar a vida deles. Sem nenhum compromisso de não subjugá-los. Ou seja, Josué não falou assim, nós não vamos subjugar vocês. Josué não falou assim, vocês nunca vão ser nossos escravos. Não falou isso. Josué falou apenas que preservaria a vida deles, tá bom? Então vamos lá. Preservar a vida inclui, segundo explicado no Talmud, a preocupação com seu sustento. Então, a partir desse momento, Israel seria responsável até mesmo pelo sustento dos gibeonitas. Se tivesse alguma fome, alguma coisa entre os gibeonitas, Israel deveria socorrer esse povo, por causa do juramento de manter a vida deles, tá? Então, realmente, a gente tem que ter muita cautela para não estarmos tentando ao Criador, né? Então, por exemplo, um outro exemplo clássico nas Escrituras, esse erro foi tão grande que vai causar problemas para nós na grande tribulação. Qual foi o problema, né? Sara teve a ideia de dar Agar para coabitar com Abraham, tá? Para que tivesse um descendente, né, e tal, e a gente conhece a história, né? Hoje esses povos que são descendentes de Abraham com Agar, né, ou seja, Ismael, tá, e seus descendentes, hoje esses povos eles são um problema terrível para o nosso povo de Israel. Então, se Abraham, né, e Sará tivessem consultado o Criador teria dito para eles esperarem mais um pouco, tá? Porque em Yitzhak será chamada a sua descendência, era através de um filho que Abraham teria com a sua esposa Sará, e não com a escrava Hagar. Mas uma coisa interessante, por conta de Abraham ter tido um filho com Hagar, o Criador, por conta dessa aliança, vamos dizer assim, que eles acabaram fazendo com Hagar, o Criador diz que abençoaria Ismael, né, e os seus descendentes. Por quê? Era Zera, era descendência de Abraham, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir, tá bom? A gente vai ler o 16 e o comentário do 16, tá bom? Ao fim de 3 dias, depois de fazerem aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. Olha, 3º dia, né? Descobriram isso. O ardil dos gibeonitas é descoberto no 3º dia, depois de firmada a aliança, causando grande confusão no meio do povo de Israel, ao saberem que seus novos aliados são dos povos cananitas, com quem só se pode fazer a paz sob condições especiais. Então foi um alvoroço, né, no acampamento de Israel, né? A gente vê que Josué e os anciãos tiveram que livrar os gibeonitas
o texto não diz isso com toda a letra, tá? Com todas as letras, tá? Mas o que a gente percebe é o quê? Que o povo de Israel queria linchar esses gibeonitas, queria detonar eles, né? Por ter enganado o povo de Israel dessa maneira. Mas por conta do juramento, Josué e os anciãos não deixaram ninguém tocar neles, ninguém tirar a vida deles, ninguém feri-los, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então nós vamos ler agora o versículo 17, 18 e 19, tá bom? Versículos 17, 18 e 19, diz assim: E os filhos de Israel avançaram e chegaram às suas cidades no terceiro dia. E suas cidades eram Givon, Quefirá, Beirot e Kiriat Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação lhes haviam jurado por Yahuá, o Elohim de Israel. E toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então a congregação inteira murmurou contra os príncipes, né? Por ter dado uma bobeira dessa, né? Vamos dizer assim. Vamos ler o 19 agora. E todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhe juramos por Yahuá, o Elohim de Israel. E agora, a palavra agora, Israel está usando essa palavra. E agora não podemos tocá-los. Ou seja, a multidão queria tocar neles, queria matar neles, né? Linchar eles. Pode falar. Os gibeonitas quiseram enganar o povo de Israel, mas depois a conta veio cara para eles. Tiveram que servir ao povo de Elohim. Isso mesmo, Ou seja, a vida deles foi preservada, mas eles tiveram que servir ao povo de Israel, tá? Então não precisava. Por exemplo, Israel propunha paz sempre que ia guerrear contra um povo, só que eles não sabiam disso, né? Então eles bolaram esse ardil aí, essa coisa toda. Ou seja, não precisava eles terem mentido. Israel ia propor a paz a eles, e eles iam dizer assim, ó, a gente quer paz. Pronto, Israel ia subjugar eles, mas ia manter a vida deles, tá? Não precisava eles terem contado essa mentira, tá bom? Então vamos lá. Versículos 17 até o 19, vamos para os comentários. Ainda perplexos e aborrecidos, Israel organiza uma campanha militar contra os reveus, parte dos quais são os gibeonitas, talvez para feri-los, pois que enganaram Israel, que jurou e fez uma aliança sob falsos pretextos, que não teria validade alguma. Contudo, os líderes do povo não permitem nenhuma transgressão do juramento, pois mesmo que Israel tenha sido enganado, o acontecido já se havia tornado conhecido e o rompimento causaria um Hilul Hashem Yahuá, tá? Ou seja, a profanação do nome de Yahuá aos olhos dos povos, que não conhecem os detalhes do ocorrido e diriam que Israel não honra a sua palavra e nem respeita uma aliança. Este episódio é um bom exemplo que ensina a importância de se cumprir qualquer compromisso, tá? Mesmo que tenhamos sido enganados, tá bom? Então, ninguém é obrigado a fazer uma aliança, tá? Um acordo, mas uma vez que tenha fez sem consultar o Criador, aguenta as consequências, tá? Então, olha que coisa interessante, a congregação inteira queria matar os gibeonitas, mas os líderes do povo, né, os príncipes, os anciãos e Josué deixam bem claro que não era possível isso. Isso aí iria profanar o nome do Criador, né? Então imagina a fama ruim que Israel iria adquirir. Esse povo aí é um povo desonesto, faz juramento e não cumpre, tá? E acabaria profanando o nome do Criador. Quando a gente faz uma besteira, se envergonhasse apenas o nosso nome, não seria tão ruim. Mas o pior é quando a gente faz uma besteira, a gente envergonha o nome do Criador, tá? Então a gente sempre precisa entender isso aqui. Então, todo mundo devia estar com os nervos à flor da pele, tá? Doido para dar um pega nesses camaradas aí que enganaram Israel na cara dura, tá? Mas, por conta do juramento, eles não puderam fazer isso, não puderam tocar neles, tá? Então, vamos ler agora dos versículos 20 até o 21. Diz assim: Isto lhes faremos, daremos a eles a vida, para que não haja ira sobre nós, por causa do juramento que lhes prestamos. E os príncipes lhes disseram que vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Então, enganou Israel é obrigado a preservar a vida deles,
mas Israel tem o direito de subjugar esses povos, porque a promessa de Josué foi tão somente o que? Preservar a vida deles, tá? Então ainda bem que Josué teve pelo menos essa cautela, tá? De falar isso, tá? Vamos ler os comentários dos versículos 20 ao 21. Os líderes do povo encontraram uma solução de compromisso pela qual não romperiam o juramento e a aliança feitos, porém cumpririam o mandado da Torá. Então olha o equilíbrio que eles tiveram que achar, tá? Deuteronômio 20, versículo 11, tá? Segundo o qual deve-se subjugar os povos cananitas com impostos e trabalhos, tornando-os pelo seu ardil rachadores de lenha e tiradores de água, e servidores públicos na Beit Hamikdash, no templo, e outros serviços públicos, pelo que a comunidade seria responsável pelo seu sustento. Então, eles assumiriam esse trabalho pesado, tá? Rachadores de lenha, um trabalho bem pesado, tá? Numa época que não tinha serra elétrica, não tinha nada disso, então imagina aquelas árvores com vários metros de espessura, tá? De diâmetro, e os camaradas tinham que ficar ali o dia inteiro com um machado ali, era um serviço pesado, tá? Puxadores de água também, tinha que puxar água do poço bem fundo, ou seja, um trabalho braçal bem pesado. Mas para esse povo, eles ainda se acharam felizardos, porque a vida deles foi preservada, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler agora do versículo 22 até o versículo 27, para a gente concluir, tá bom? Então vamos lá, vamos ler do 22 até o 27 e a gente vai para os últimos comentários. E Yahushua, Josué, os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: nós somos de muito longe de vós, morando vós no meio de nós? E agora sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Elohim. E responderam a Yahushua, a Josué, e disseram: por que foi anunciado aos teus servos que Yahuá, o teu Elohim, ordenara a Moshe, o seu servo, dar-vos toda esta terra e destruir todos os habitantes da terra diante de vós? Então tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, e fizemos esta coisa. E agora estamos na tua mão, faz aquilo que te pareça bom e reto, que nos faça. E lhes fez assim, e os livrou da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. E Josué e Yahushua os fez naquele dia rachadores de lenha e tiradores de água, para a congregação e para o altar de Yahuá, até hoje, no lugar que escolhesse, tá? Então nós concluímos o texto, a gente vai para os últimos comentários, tá bom? Então vamos lá. Os gibeonitas explicam que o motivo de seu ardil era o medo, e que não pretendiam livrar-se dos impostos e do trabalho que teriam aceitado. Seu único objetivo era salvar as suas vidas, para o que não encontraram outra maneira. Eles aceitaram o veredito de Josué, de Yahushua, que os salva dos que querem atacá-los. Nessa altura do campeonato aí, para eles ser rachador de lenha, tá? E puxador de água, depois que foi desmascarado, vendo aquela multidão toda querendo linchar eles, tá? Para eles estavam no lucro, né? Muito no lucro. E Israel teria esse compromisso de estar cuidando deles, tá? Por conta dessa aliança, quando os reis cananeus vieram atacar os gibeonitas, que vai ser na semana que vem, né, que vai acontecer isso, Israel, por causa dessa aliança, vai ter que travar uma batalha contra esses reis, né? E o Criador, para honrar essa aliança, olha como é que o Criador faz, né? Vai fazer com que o sol e a lua parem, né? Para que Josué e Israel se vinguem dos povos pagãos que queriam matar os gibeonitas, né? Então, esses povos pagãos, os cananeus, ficaram muito chateados com os gibeonitas. Por quê? Porque os gibeonitas deram muita força para Israel e enfraqueceu a moral e a autoestima dos cananeus, tá? Então, vamos lá. A gente está quase terminando. Vamos lá. Os gibeonitas explicam que o motivo de seu ardil era o medo e que não pretendiam livrar-se dos impostos e do trabalho que teriam aceitado. Seu único objetivo era salvar as suas vidas, para o que não encontraram outra maneira. Aceitam o veredito de Josué, que os salva dos que querem atacá-los, né? A submissão dos gibeonitas, que habitavam em 4 cidades unidas, possibilitou a Josué dominar sem guerra uma região de grande importância estratégica, no centro do país. Cada uma dessas 4 cidades
estava situada numa importante estrada, especialmente a via principal para a Baixada, e todas elas estavam localizadas no alto de colinas, dominando a redondeza. Aos seus pés estava um vale fértil. A cidade central era Gibeão, a qual é descrita pelo versículo como uma cidade grande, como uma das cidades reais, e todos os seus homens eram valentes. Jerusalém se encontrava cercada de 3 lados, e o caminho para o vale estava agora interrompido. Isto levou o rei de Jerusalém a convidar os reis do sul a fazer com ele uma aliança de guerra. Então, no estudo da semana que vem, pela primeira vez a palavra Jerusalém vai aparecer na Bíblia, tá? Quem quiser marcar na sua Bíblia, qual a primeira vez que aparece a palavra Jerusalém? É em Josué 10:1, tá? Primeira vez que aparece nas Escrituras essa palavra, Jerusalém, tá? A cidade de Jerusalém. Então, esses outros povos ali, né? A gente vai ver na semana que vem que o Adonisedeque, o rei de Jerusalém, né? Ele vai ver que ele está meio cercado ali, a posição geográfica dele está ruim. Então, o que vai acontecer? Ele vai querer travar guerra contra Israel, vai querer fazer uma coalizão para travar guerra contra Israel. Então, antes de terminarmos, vamos ler aqui que eu falei com vocês de 2 Samuel 21. Olha que coisa interessante. Vamos lá para 2 Samuel 21, do 1 até o 9. Então, o rei Shaul, né? Rei Shaul, que foi antes do rei Davi, ele não honrou essa aliança, né, que Josué fez com os gibeonitas. Ainda que Josué e os israelitas tenham sido enganados, no entanto, uma aliança foi feita. Tá? Então vamos ler Shmuel Beit, tá? 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 9. E houve, nos dias de Davi, uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou a Yahuá, e Yahuá lhe disse: é por causa de Shaul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Olha aqui, o Criador dos céus e da terra está ficando contra o rei Shaul, tá? Que é um homem da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, e o Criador está ficando a favor desse povo de Gibeon, tá? De Givon. Embora esse povo tenha enganado Israel, mas uma vez que foi feita uma aliança, o próprio Criador se coloca em defesa desse povo. Então olha que coisa interessante, tá? E Davi consultou a Yahuá, e Yahuá lhe disse: é por causa de Shaul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei, né? Davi mandou chamar, então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, né? Tá lembrando desse episódio que a gente está vendo hoje aqui, de Josué 9. Porém, Shaul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, um zelo insensato, né? Disse, pois, Davi aos gibeonitas. Davi quer resolver o problema, né? Está tendo uma fome em Israel de 3 anos, tá? Por que está tendo uma fome? Gente, olha como é que o Criador valoriza um juramento, uma aliança, tá? Mesmo um povo pagão que fez um juramento com Israel, e se Israel quebrou esse juramento, então veio uma punição contra Israel, tá? Uma fome de 3 anos. Davi consultou o Criador. Por que está tendo isso, né? E o Criador falou, né? Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança de Yahuá? Então Davi está querendo agora que os gibeonitas abençoem a Israel, tá? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos a Yahuá, em Gibeá de Shaul, o eleito de Yahuá. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefiboshete, filho de Onatã, filho de Shaul, por causa do juramento de Yahuá. Outro juramento, olha aqui, ó. Por causa do juramento de Yahuá que entre eles houvera, entre Davi e Onatã, filho de Shaul. Então, Davi vai restaurar o juramento lá que foi feito na época de Josué. Porém, também Davi tinha feito um juramento, tá? A Onatã,
de cuidar da descendência dele, tá? Então olha como é que é importante o juramento, como que os personagens bíblicos justos valorizavam os juramentos, tá? E Saul agiu como ímpio, não respeitou o juramento. Versículo 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefiboshete, como também os 5 filhos da irmã de Micalo, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante Arruá. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas, tá? Então, nós estamos concluindo, tá? Esse shiur, tá bom? Estamos concluindo esse estudo, pode falar. Nós estamos concluindo, vai. Tem um comentário que eu ia achar. Nisso vemos o quanto é importante a aliança para Yahuá. Maior e mais importante ainda são as alianças que ele faz. Por isso, de forma nenhuma, ele poderia permitir que a aliança dele com Israel fosse destruída para sempre. Sorte de Israel por um Elohim tão bondoso. Muito show, muito lindo o comentário do nosso Ari Achar, né? Quer dizer, como que o Criador valoriza as alianças, quer dizer, ele que exige que nós venhamos cumprir as alianças, os juramentos, né, os votos, imagina, né? Então, muitos dizem nos dias de hoje, né, que o Criador invalidou, né, que é Antigo Testamento, é Velho Testamento e agora é o Novo Testamento. O Novo Testamento substitui o Velho, o Antigo, né? Então, é uma heresia. Então, Yahuá, ele é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre, né? Ou seja, o Criador dos céus e da terra não é bipolar, tá? Então, ele é o primeiro a dar o exemplo. Como que um Criador que age de uma forma tão correta por causa de um juramento, que Israel, mesmo Israel tendo sido enganado, o Criador faz com que venha existir uma fome em Israel nos dias do rei Davi de 3 anos. Por quê? Porque Saul estava agindo de forma sanguinária para com os gibeonitas, tá? Então o Criador dos céus e da terra se levantou em defesa desse povo, que fez uma aliança com Israel, tá? E só para a gente ter ideia, o relato da semana que vem, que o sol e a lua vão parar, que todo mundo comenta, mas pouco se fala que o Criador fez isso, né, para trazer uma vitória de Israel sobre os cananeus, mas que a princípio Israel foi lá para essa batalha para salvar os gibeonitas. Por quê? Os cananeus iriam trucidar os gibeonitas, né? Os gibeonitas traíram a pátria, né? Nos traíram, os cananeus pensaram, né? Então vamos acabar com eles. Então Israel tinha prometido manter a vida dos gibeonitas. Então Israel foi lá. A gente vai ver semana que vem que foi uma batalha difícil para Israel. Israel teve que atravessar uma distância muito longa, pegar inúmeras subidas, um caminho difícil, guerrear, teve que... Aí que Josué vai fazer a oração para o sol e a lua pararem, né? Porque o Criador estava dando a vitória para Israel. Ou seja, para que não ficasse escuro, para que desse ainda para se travar a batalha. Então, bendito seja Yahuá, que ele é um Elohim fiel, tá? Ele faz as suas alianças, ele faz as suas promessas, ele cumpre, tá? Ele jamais vai invalidar nenhuma de suas promessas. Então nós servimos a um Elohim verdadeiro. Eu me lembro que alguns anos atrás, uma pessoa que era conhecido meu, que eu conhecia essa pessoa antes de eu ter o entendimento da Torá, tá? Hoje em dia essa pessoa, ela continua dentro do sistema religioso, é uma pessoa até muito amada, mas continua dentro do sistema religioso, né? E conversando com ele e tal, ele ficou espantado acerca do entendimento da Torá, das 2 casas de Israel, do nome verdadeiro do Criador e tal, né? E ele vinha sempre com essa história de Velho Testamento, Novo Testamento, que agora a igreja substituiu Israel, né? Essa heresia aí, né? Da teologia da substituição e tal, né? E eu lembro que eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, esse Elohim aí que você fala, né? Esse poderoso aí que você fala, ele não é desse jeito que você está falando, não. Por quê?
porque ele não seria alguém confiável. Se ele fosse desse jeito aí que você está falando, peraí, ele promete que jamais vai abandonar o povo de Israel, ele promete que a sua Torá é eterna, que não vai ser abolida, seus mandamentos, estatutos e juízos são Leolam Vaed, para todo sempre. E, no entanto, misteriosamente, vocês afirmam que os mandamentos foram abolidos, tá? Só permanecem os preceitos éticos e morais. Vocês afirmam que Israel foi substituído pela igreja. Então, eu falei assim, olha, me desculpe, mas esse Elohim que você está me apresentando não é o Elohim das Escrituras, da Bíblia. Eu falei para ele, esse Elohim que você está me apresentando, ele não é confiável. Ele não tinha nem palavra para responder. Eu falei assim, eu vou além. Existem homens que são tremendamente mais confiáveis do que esse Elohim aí que você está mostrando para mim. Porque esse Elohim que você está mostrando aí para mim, tá? Ele não é o Elohim das Escrituras. Esse Elohim que você está falando é um Elohim o quê? Bipolar, tá? Ele jura, ele promete, faz um monte de coisa, mas depois muda tudo, né? Então, esse não é o Elohim das Escrituras. E ele não teve resposta, tá? Não teve resposta. Então, tem uma frase que se diz, uma frase bem interessante, que sempre eu gosto de lembrar, é assim, todo homem sinceramente enganado, quando ouve a verdade, 2 pontos, tá? Ou deixa de estar enganado, ou deixa de ser sincero. Olha que frase interessante, tá? Então, muitas pessoas são sinceramente enganadas, como outrora nós éramos também, tá? Mas todo homem sinceramente enganado, quando ouve a verdade, opção 1, deixa de estar enganado. Opção 2, deixa de ser sincero. Não vai conseguir se olhar no espelho, né? Vai ter que fugir da verdade, tá? Então, bendito seja Yahuwá, que nós somos o povo de Israel, nós o servimos e nós temos a certeza de que a sua palavra é verdadeira, tá? Então, a palavra de Yahuwá Elohim é verdadeira, ela é o quê? É uma âncora. Então, nós podemos ter emuná no Elohim de Israel, em Yahuwá Elohim, porque ele fala e ele cumpre. E a gente vê o zelo do Criador dos céus e da terra para com os juramentos. Então, uma última reflexão, que venhamos pensar muito acerca de qualquer aliança que venhamos fazer com qualquer pessoa, tá? Então, por exemplo, inúmeras alianças nós podemos fazer aqui na face da terra, mas sempre precisamos consultar ao Criador, tá? Porque se não consultarmos, a gente vai acabar pagando um preço bem caro, porque o Criador, ele honra as alianças que nós fazemos, tá bom? Então, que venhamos estar refletindo sobre isso, que venhamos escolher com quem nós vamos andar, com quem nós vamos estar fazendo aliança. Nós percebemos aqui que os gibeonitas, eles se fizeram de fracos, eles, vamos dizer assim, usaram de palavras de lisonjas para Israel, de lisonjas para com o que o Criador havia feito, no sentido de fechar o negócio o mais rápido possível. Por isso, toda hora eles falavam, agora. Então, que cada um de nós, tá, venha pensar bastante. Então, muitas vezes, pessoas nos pressionam para que a gente venha tomar uma decisão rápida, tá? Que a gente tenha que tomar a decisão, tem que decidir isso logo, agora, que não sei o quê. E você pergunta as coisas e a pessoa vem com evasivas, não inspira muita confiança, tá? Então a gente precisa prestar atenção, tá bom? Que venhamos refletir sobre esse capítulo 9 de Josué e pensarmos nas alianças, tá? Que nós estaremos fazendo, as amizades que nós estaremos fazendo também. Shabbat Shalom Lekulam e Shavuot Tov Lekulam.